Continuamos aqui no programa Viver Melhor, conversando com o Dr. Cláudio Domingues de Oliveira, oftalmologista, sobre catarata, uma das principais causas de cegueira em todo o mundo, mas um problema que pode ser revertido sim. A gente continua agora conversando então com o nosso entrevistado sobre este tema, que atinge também muitos brasileiros, e a gente vai entender melhor como é que essa lesão acontece. Nós temos aqui uma maquete, como que a gente pode chamar isso? Nós chamamos um modelo. isso aqui de um modelo do que na realidade é o olho, né? Então vamos remontá-lo de novo. O olhinho é essa estrutura que a gente vê aqui. O que a gente vê aqui na lateral são os músculos que movimentam o olho para um lado e para o outro, né? Vamos tentar nos aproximarmos da catarata, né? Então, olhando aqui, tirei a parte de cima, nós estamos olhando já na parte interna. A parte transparente nós chamamos de córnea, essa região aqui transparente do olho, onde também são feitas as cirurgias de miopia, muito famosas e faladas por aí, para corrigir e retirar os óculos das pessoas, né? Então, passando essa estrutura, nós vamos ver o que é aqui, o colorido dos olhos com a pupila, que é essa regiãozinha aqui, né? Por onde toda a luz entra no olho. Se nós abrirmos isso daqui, ou seja, nós vamos chegar numa estrutura interna ao olho, essa é uma gelatina que ocupa o interior do olho, segurando também essa estrutura que está logo atrás da menina dos olhos. Essa estrutura é o cristalino, essa estrutura nós chamamos de, quando opacificada, catarata. Então veja que posição estratégica que ela está, né? Justamente por onde toda a luz entra no olho. Então nós fazemos uma cirurgia em que nós abrimos um pequeno buraquinho na lateral, tá? Dilatamos bem essa pupila, temos acesso à parte anterior do cristalino, por onde nós, com o ultrassom, desfazemos aquele produto leitoso que existe lá dentro e absorvemos. Pela mesma incisãozinha aqui, pequenininha, nós injetamos uma lente gelatinosa muito desenvolvida hoje em dia, que dispõe de vários modelos, tá certo? Para várias funções. Uma vez injetada a lente, nós retiramos o equipamento e está finalizada a cirurgia. E aí, por isso nós contamos aqui que aproximadamente 30 minutos é o tempo que a gente leva para fazer esse procedimento. Essas lentes que são usadas de modelos diferentes, como é que é determinado o tipo de modelo para cada paciente? O que se leva em consideração? Hoje em dia, com o avanço das lentes intraoculares, que tem uma origem lá em 1949, né? Onde se observou que na guerra, os pilotos da Inglaterra, ao sofrer acidentes com a proteção que existe transparente, que é um acrílico no avião, esse acrílico não interagia com o olho, então ali poderia se criar uma lente. Essa lente evoluiu com os anos, até que hoje em dia nós dispomos de materiais agora flexíveis, de acrílico flexível, e nele nós podemos colocar graus. Portanto, aquele óculos antigos que o vovô e a vovó usavam, chamado fundo de garrafa, né? Ele desapareceu hoje, graças à evolução dessa microlente que vai dentro do olho. Ela pode ser basicamente de 3 modelos. Uma delas que te permita simplesmente que você tenha uma boa visão para longe. Então, ela vai ser eventualmente usado um óculos para você ver de perto, mas para longe a sua visão vai estar corrigida, muito próximo do 0 grau. Existe uma lente também que vai se propor a corrigir essas outras distâncias, o longe, o perto e a distância intermediária. Essa é uma lente multifocal, é de última geração, uma lente que é colocada no olho e que se propõe a suprir todas as necessidades em termos de visão de um indivíduo normal. Existe uma terceira lente, que é uma lente que hoje é chamada de tórica, que é capaz de corrigir astigmatismos, graus altos que o indivíduo tem desde a infância. Então, com isso, a gente completa um quadro que abrange a maioria dos problemas que as pessoas têm em relação à visão. Após a cirurgia, a pessoa fica com alguma hipersensibilidade? Ela precisa, por exemplo, usar óculos de sol por muito tempo? Algumas pessoas comentam até que alguns especialistas recomendam usar aqueles óculos que tem a lente colorida, ou a lente azul, ou a lente verde. Isso é realmente necessário? Não, as lentes que são colocadas no interior do olho já possuem filtros, chamados filtros ultravioleta. Basicamente, isso é o que importa. O restante é acessório. Como, logicamente, agora a pessoa tem uma nova condição de visão, onde a luz entra com mais facilidade, pessoas com íris mais claras, né, que seria o colorido do olho claro, o olho azul, o olho verde, estariam mais sensíveis à luz. Então, os óculos escuros entrariam aí para tentar dar mais conforto, mas não no sentido de tratar alguma patologia, algum problema causado pela cirurgia, em absoluto. Além desse cuidado, há mais alguma recomendação que o especialista faça à pessoa que passa por uma cirurgia?
Que opere o outro olho o mais rápido possível, né? Porque afinal de contas isso gera uma diferença de visão muito grande entre um olho e outro. Fora isso, não há cuidados maiores. Ao final do terceiro mês, a cicatrização é quase que total. Então, ela já pode ter atividades normais, como muitos dos meus pacientes que praticam karatê, praticam esportes radicais e usam seus olhos de uma forma absolutamente normal, sem cuidado extra nenhum. Não é necessário algum tipo de colírio? Sim, aí nós estamos falando do pós-operatório imediato, vamos dizer assim, no primeiro mês depois da cirurgia. Depois da cirurgia, são dados alguns remédios, entre eles antibióticos, na tentativa de prevenir uma possível infecção ocular, que uma vez estando no ambiente hospitalar, você está sujeito a isso. Então, são um colírio desse tipo, né? Um colírio que desinflama um pouquinho os seus olhos, porque afinal de contas ele foi minimamente mexido, mas foi mexido, que dura em torno, dependendo do médico que receite, em torno de 15 dias a um mês no máximo, em média, né? Agora, o senhor falou uma coisa interessante, que é sempre indicado que ele opere o outro olho o mais rápido possível. Isso significa, então, que a catarata acontece nos dois olhos, pode ser simultaneamente, mas que a cirurgia não é feita ao mesmo tempo? De modo geral, os dois olhos são afetados, porque as causas, como eu falei, são as mais comuns, a hereditária e, no caso, a causada pelo ultravioleta, que é a exposição ao sol. Então, é importante que ele lembre de operar o outro olho, porque a diferença de visão também vai ser grande entre um olho operado e o outro não operado. Então, assim, as imagens ficam iguais e não dão um desconforto tão grande. E é muito comum a pessoa que opera um olho dizer, puxa, se eu soubesse, teria operado antes, não sabia que era tão bom assim. Os resultados realmente são muito satisfatórios para as pessoas que passam pela cirurgia? São, na grande maioria são. É lógico que, como toda cirurgia, o indivíduo está exposto a alguns riscos, mas, de modo geral, os resultados são muito bons. Nós ficamos muito satisfeitos. A gente tem aqui o e-mail de uma telespectadora que está assistindo a Boa Vontade TV. Ela conta que usa lentes de contato há muito tempo, usa lentes fluocarbonadas há 25 anos. Ela tem astigmatismo e tem miopia, não enxerga nem de perto nem de longe, e para ajudar ela tem ceratocone. Ela está contando aqui que ela fez essa lente para usar, para enxergar melhor, o oftalmologista indicou. Ela gostaria de saber se há algum tipo de cirurgia que ela poderia fazer para melhorar a visão dela. Bom, nós estamos falando agora de uma outra doença, o ceratocone. O ceratocone é uma doença específica, muitas vezes de origem genética, que atinge a parte anterior do olho, nessa areazinha transparente que nós vimos aqui no início, tá? Ao invés de ela ser bem esféricazinha assim, ela se torna um cone, uma pontinha, tá? E equilibrar uma lente de contato aqui é um tanto difícil, às vezes ela tem dificuldade de se adaptar, por isso a insatisfação dessa sua telespectadora. Mas aí existem métodos que hoje nós podemos utilizar. O mais tradicional seriam métodos de cirurgia de transplante, onde nós trocamos esse elemento transparente por um outro doado, por um doador já falecido que doou este órgão para que pudesse ser usado dessa forma. Além disso, hoje, modernamente, também novos métodos surgiram, como a implantação de alguns anéis de acrílico que substituem a lente de contato, ou então podem ser usados junto com a lente de contato, facilitando a adaptação da lente, tá? E um terceiro método hoje, o mais avançado de todos, que é uma coisa que está surgindo agora, que nós estamos estudando muito, chama-se cross-linking, que é o uso de uma substância, uma forma de vitamina, que associada a um ultravioleta faz com que a superfície do olho se remodele novamente, se torna mais rígida, amenizando os efeitos do ceratocone e postergando um pouco mais um tratamento cirúrgico. Tudo isso é o que há de mais moderno. No caso da nossa telespectadora, ela conta ainda que tem dificuldade para enxergar com óculos. Isso acontece pela associação de miopia, de hipermetropia, do astigmatismo que ela tem também e do ceratocone. Então, ela tem que fazer um tratamento para cada tipo de problema, ou um tratamento só pode ajudar a resolver os três? Veja bem, ela tem realmente o óculos é muito ruim para corrigir um problema de superfície como esse, como ela está me falando, porque o óculos não toca a superfície, a lente de contato sim toca a superfície e molda a superfície. Então, em termos de métodos, acho que realmente a lente de contato seria o mais próximo da realidade para ela, né? A gente agradece a participação do telespectador, é a Deise Gunha, de Curitiba, Paraná, que mandou um e-mail para a gente. Você pode fazer o mesmo, vivermelhor@boavontade.com. Agora, doutor, já que a gente está falando sobre o surgimento da catarata, são motivos hereditários, exposição aos fatores ambientais, a gente percebe que não é muito fácil fazer a prevenção da doença. É possível fazer?
prevenir uma doença como catarata? Se os fatores maiores são a hereditariedade e a luz solar. Luz solar nós podemos agir sobre ela usando óculos escuros de boa qualidade, tá? Óculos que tenham essa proteção ultraviolenta garantida pelo fabricante. Fora isso, uma vida mais saudável, uma alimentação saudável, de modo que tenha antioxidantes. Nós consideramos que a vitamina C e a vitamina E têm uma importância no metabolismo do cristalino, no funcionamento desse elemento cristalino, de modo que evitem que ele possa atuar formando uma catarata mais precocemente. Então, uma boa alimentação, um filtro ultravioleta, certo? E cuidados de modo geral com a saúde que evitem doenças que possam evoluir de uma forma dramática, como diabetes, por exemplo, que sem dúvida fazem com que o risco de catarata aumente muito se essa diabetes não for bem controlada. E a partir de que idade a gente pode fazer algum tipo de exame para diagnosticar o surgimento da catarata? De modo geral, os médicos oftalmologistas dizem que as crianças de 3 a 4 anos, elas já começam na escola a aprender a desenhar, a escrever. Então é aí que o esforço visual é muito grande. São os primeiros exames que o indivíduo deve ter, começando bem na infância. Depois, na idade adulta, já que ele não tem nada, a cada 2, 3 anos no máximo, ele deveria fazer um controle da visão dele. Não só da visão, como neste exame que o oculista, o oftalmologista puder ter oportunidade de examiná-lo, vai tentar diagnosticar outras doenças que através do fundo do olho, que é a parte posterior do olho, a parte lá de trás, vai nos falar. Por exemplo, se ele tem diabetes, se ele tem pressão alta, se ele tem um problema de infecção, seja ele toxoplasmose, sífilis, AIDS, tudo isso pode ser dito através de um exame que um oftalmologista possa fazer, chegando bem pertinho do olho, examinando com cuidado. É um exame simples, feito em consultório mesmo. Isso, não dói nada, simples, rápido, indolor e pode ser feito toda a consulta em que ele vá ao oftalmologista. E pode evitar muitos prejuízos para a saúde no futuro, por isso a importância sempre de visitar com regularidade os especialistas da área da saúde e fazer os exames de prevenção. A gente agradece muito ao Dr. Cláudio pelas informações e convite para que volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Nós conversamos com o Dr. Cláudio Domingues de Oliveira, oftalmologista, sobre catarata. E nós estamos aqui sempre abertos para falar sobre os temas que fazem parte da sua vida. Por isso, obrigada pela audiência, pela participação e fique sempre à vontade para mandar as suas sugestões. Nosso telefone é 0310 07 940, 0310 07 940. E o nosso endereço eletrônico vivermelhor@boavontade.com. vivermelhor@boavontade.com. Rápido intervalo e a gente já volta.